Boa tarde a todos. Boa tarde. Tá com som aí? Carlos, você tem condições de compartilhar antes, quando nós começarmos, o Calendário. né? Tem, já está aqui já no ponto. Perfeito. Doutora Carolina, como vai? Tudo bem? Boa tarde, doutores. Como é que vão? Boa tarde. Tudo bem. Eu estava essa semana, já no final de semana, ali no Twitter, já sendo Twitter e Instagram amplamente divulgado o concurso, né? Não precisamos nem divulgar, acontecem por elas próprias. Todo mundo perguntando dos cartórios. Como vai? A procura está grande mesmo. Boa tarde, Carol. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Anderson. Mamãe, Alguém aí quer participar também? um dia de trabalho. Cadê, doutora Carolina? Desculpa, não ouvi? Cortou. Tem alguém querendo na sua casa Um participar? dia de trabalho. Ah, minha filha. Eu estava fazendo dever de casa com ela e aí ela não gostou muito de eu interromper aqui para... A doutora Lorena não virá. E provavelmente nos deixará também. Isso. Mamãe disse pra mim ficar do outro lado. Doutor Daniel, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu acho que nós podemos começar, sim, em respeito aos que... Doutora Ticiane, boa tarde. Acho que estamos todos, à exceção da doutora Lorena, que realmente teve um imprevisto e que muito provavelmente irá nos deixar, infelizmente, porque já tem notícias de que pessoas próximas a ela, inclusive da própria vara, vai participar do concurso. Talvez no futuro mais algum de nós possamos ter esse tipo de problema. Esperamos que não. Eu quero primeiro agradecer a participação de todos, né, a todos. Eu sei que acaba se tratando de mais um ônus, né, mas enfim. Então, eu quero, em nome do presidente do Tribunal de Justiça, agradecer a todos pela participação, pela disposição. Barulho, muito barulho, eu não consigo escrever ouvir. E a nossa assistente, colocar no silencioso, a sua assistente está trabalhando aí conosco. Carolina, a senhora me ouve? Carolina, eu acho que é a tua assistente aí, Mirim. Pronto. Mas, enfim, como eu dizia, eu quero agradecer a todos pela participação. Eu sei que é um ônus para cada um de nós, não é um concurso fácil. Eu fiquei surpreso já com a publicação do edital. Esse fato foi já rapidamente, as redes sociais se encarregaram de difundir em relação a toda a comunidade, ao país como um todo. Eu tinha mais ou menos ideia em relação a isso. Mas quero deixar claro a vocês que nós estamos trabalhando, inclusive, isso é uma notícia de primeira mão, que nós estamos trabalhando, inclusive, pelo pagamento de jeton. Nós ainda não temos condições de definir como
quando isso acontecerá, mas para os membros da comissão, porque a gente sabe que realmente é um trabalho extraordinário, um trabalho exaustivo. Eu passei ainda há pouco para o grupo uma proposta de pauta para a nossa reunião de hoje, no sentido de tentar objetivá-la, ser rápido, eu sei que todos têm os seus compromissos. E o primeiro item da pauta, no nosso caso, é o calendário previsto para o concurso. Resumidamente, a nossa previsão do resultado final antes do recurso seria abril de 2024. Né? Mas o nosso primeiro ato, aí eu vou pedir ao Carlos Anderson que nosso primeiro ato será justamente... Está espelhado, Edmardo. Está espelhado, né? Então, só subir um pouco, por favor. Carlos Anderson, eu posso fazer um outro login pelo computador para conseguir enxergar, porque pelo celular fica muito pequeno. Claro. Já vou entrar aqui pelo computador. Obrigado. É o processo mesmo. Mas, como eu dizia... Tá bravo hoje. Como eu dizia, a nossa previsão de conclusão do concurso, antes dos recursos finais, do recurso final, será abril de 2024, naturalmente, desde que tudo, e a gente sabe as dificuldades que esse concurso representa, desde que tudo dê certo. Pois bem, mas para que tudo dê certo, o nosso primeiro passo, né, após a publicação do edital, é justamente a audiência que a resolução do CNJ nos impõe para a escolha, para o sorteio das unidades que serão destinadas a negros e pardos e as unidades que serão destinadas a deficientes. Só lembrando, a resolução ela estabelece 3 faixas. Pelas faixas, de acordo com a arrecadação. Então, são 3 faixas, e nessas 3 faixas, nós teremos que fazer o sorteio por faixa. Então, na primeira, eu não tenho o número exato aqui das faixas, mas nós teremos 3 faixas, e o sorteio para as vagas destinadas a negros e pardos e deficientes, ela se dará por faixa. E este é o primeiro ato propriamente. Então, de maneira que nós teremos na quarta-feira, às 15 horas, a audiência de sorteio. Essa audiência ela se realizará no plenário, no antigo plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que a gente chama de plenarinho, será gravada para que possa dar publicidade. Aí, Carlos Anderson, você deixou de compartilhar o calendário. É porque eu quero compartilhar aqui, viu, Edmardo, as faixas, porque eu já fiz aqui também a separação. Só um minutinho. Vamos com o calendário, depois falamos das faixas. Então, pronto, calendário na tela de novo. Então, só para mostrar aqui. Então, nós começamos no dia 15 de 3 de 2023, pelo nosso edital, o primeiro ato. Aí, Carlos Anderson, se você quiser continuar a partir daí, para ir mostrando cada uma das etapas principais, para que as pessoas tenham uma noção geral. Pode ser? Pode sim. Então, obrigado, Edmardo. O edital ele foi publicado, então aqui já constam as 3 publicações, né? De sorte que o prazo para impugnação já está vigente, com término desse prazo de impugnação no dia 21, semana que vem já. As inscrições, na verdade, está aberto também o prazo para isenção do pagamento, aqueles 30 dias que a resolução prevê, então nós estamos com 2 providências correndo paralelamente, o prazo para eventual impugnação e o prazo para requerimento de isenção. Depois, isso vai ser objeto de análise pela Consulplan e oportunidade de recursos, como vocês estão vendo aqui do meu lado esquerdo, né? E aí nós teremos publicação do resultado de pedidos de isenção após revisão lá na primeira semana de maio. Destaquei aqui dia 3
de maio, tá? E aí as inscrições preliminares propriamente ditas irão de 3 a 22 de maio. Esse cronograma, vocês olham aqui embaixo, ele está organizado, ele foi elaborado pela Consulplan, está organizado por etapas. Vocês estão vendo aqui, eu estou correndo aqui a setinha do mouse. Então, na etapa prova objetiva, nós vemos aqui, então, só recapitulando, inscrições de 3 a 22 de maio, e aí a prova objetiva está... Voltando das inscrições preliminares, só a data final para o recurso de impugnação do edital, quando nós provavelmente seremos chamados a intervir. Exatamente. No dia 21, aqui, desembargador, semana que vem, está previsto o encerramento de prazo para impugnação ao edital, né? Então, aí, logo depois, a gente vai ter, logo no dia seguinte, quarta-feira que vem, nós teremos o início do prazo para a nossa análise e mandaremos para a Consulplan divulgar o resultado dessas impugnações no dia 30 de março, deste mês que estamos agora. Então, a nossa primeira análise vai ser a análise das impugnações pelo TJ, por nós, né, pela comissão. Está marcado aqui na tela. Ok? Então, avançando, nós temos aqui uma agendada a prova objetiva para o dia 16 de julho, mês 7, né? E aí nós teremos a divulgação do gabarito e aquelas etapas que são de praxe de concurso, que é a impugnação ao gabarito preliminar, análise dessa impugnação do gabarito preliminar até a divulgação do gabarito definitivo. E aqui, em 21 de agosto, está marcado aqui, está selecionada a célula, está prevista a divulgação da análise dos recursos dessa prova objetiva, de sorte que, logo nesse mesmo dia, será publicada a relação preliminar dos candidatos habilitados. Tá? Nós avançamos aqui, então isso, de novo, julho, a prova, agosto, 21 de agosto, essa relação preliminar, e a relação definitiva, aqui, no dia 5 de setembro. Então, teremos aí cerca de 40 dias ou 50 dias entre a realização da primeira etapa até a divulgação final da relação dos habilitados. Avançando, a prova escrita, ela está prevista para 24 de setembro, tá? Está prevista para 24 de setembro. E aí a gente vai avançar aqui para já a publicação do resultado final da prova, publicação de relação definitiva dos candidatos aprovados, de mais 265 dias. Então, isso aqui dá algo em torno de ano que vem já, essa publicação aqui. A gente vai virar o ano esperando essa publicação dos habilitados para a prova na segunda etapa, na prova escrita, habilitados, portanto, para inscrição definitiva e, posteriormente, prova oral. Tá? Essa prova oral do concurso marcada aqui, agendada, né? Agendada essa prova oral aqui do concurso, também para ano que vem, para cerca ali de março, mais ou menos, aproximadamente março. E o resultado final do concurso, como o desembargador Gervásio já adiantou no início, ele está previsto para maio do ano que vem. Tá? Maio, última semana de abril, começo de maio do ano que vem, é o resultado final do concurso. Esperamos que consigamos cumprir esse cronograma. Era isso, desembargador. A gente vai, na medida do possível, a gente sabe, sobretudo os representantes dos notários e tabeliões da comissão, sabe que esse é um tipo de concurso que nós temos muitas impugnações, quer no âmbito judicial, quer junto ao Conselho Nacional de Justiça. Então, a gente está lidando, sabe que nós vamos lidar com essa situação. Todavia, nós precisamos trabalhar com o nosso cronograma, né? Nós precisamos ter um cronograma para não ficarmos perdidos. Evidentemente que esse cronograma ele pode sofrer alterações, embora o nosso objetivo, o objetivo do Tribunal de Justiça, é tentar cumpri-lo o mais rápido possível,
Nós, inclusive, vamos ter na assessoria da presidência uma estrutura mínima para nos auxiliar em prestação de informações, eventuais mandados de segurança. Assim que nós tivermos e teremos certamente alguém provocado no CNJ, haverá um relator que ficará prevendo para todas as questões. Eu pretendo me dirigir até o CNJ para abrir um canal de diálogo de forma que a gente possa rapidamente resolver eventuais questões que ali surjam, de maneira que essa é a nossa ideia, é concluir em maio do próximo ano, né? Acreditamos nós que se nós não tivéssemos nem esse norte, né, nós poderíamos nos perder. Então é essa a apresentação. É claro que cada um vai receber posteriormente esse calendário, a gente vai tentar, inclusive, definir por datas nas fases seguintes, a cada fase surgir, mas nesse primeiro momento as datas em si já estão definidas. Tá? Não sei se algum dos colegas quer fazer alguma observação ou podemos prosseguir para a questão referente à aplicação do percentual das cotas por faixas. Podemos prosseguir? Ou alguma... Ok. Pode compartilhar... Coiba. Pois não? Quem falou? Podemos prosseguir? Carlos Anderson, você pode compartilhar a questão da aplicação do percentual das cotas por faixas? A definição das faixas? Então, aqui eu marquei, viu, desembargador e colegas, eu marquei por cores, tá, desembargador? Ok. Então, a faixa amarela aqui, em amarelo, a primeira faixa, tá? Está aparecendo aí para o senhor? Até 100 mil, não é isso? Isso. Até a base. Por semestre. Até 100 mil por semestre, não é isso? Isso. Aí nós temos a segunda faixa. De 100 a 500 mil. Está em verde. Está em verde. E a última faixa que está em azul claro aqui, a partir de 500 mil. Ok? Só um registro. Em relação ao primeiro tabelionato de notas... Eu marquei em vermelho aqui. Tá, houve a extinção da delegação, uma decisão do Tribunal, do órgão especial do Tribunal de Justiça. Todavia, tabelião não, seus representantes foram ao CNJ e obtiveram uma liminar, né, no procedimento no PCA, obtiveram uma liminar para suspender a decisão do Tribunal de Justiça. Então, de qualquer forma, nós incluímos, porque eventualmente, em havendo a manutenção da decisão, ela será incluída. Mas houve, na semana passada, uma decisão até do representante da Procuradoria da República, Sidney Madruga. Sidney Madruga. Deu uma liminar, assim, não vou entrar aqui na discussão do conteúdo da liminar, mas enfim. E aí, Carlos, você pode só explicar a quantidade de cada uma delas? Você tem esses dados? Posso, senhor. Na primeira faixa, que está marcada em amarelo, nós temos 20 serventias. 20. Aí isso vai significar o quê? 20 serventias significa que 4 delas, 20%, será destinados a negros e pardos, de acordo com a resolução, e uma delas, 5%, será destinada a deficiente. Exatamente. Sim, senhor. Na segunda faixa, que está aqui marcada em verde, nós temos 51 serventias, que é a faixa de 100 a 500 mil. 51 serventias. E isso aí vai dar o seguinte, aí que nós temos que tomar uma primeira decisão, porque o que fala a resolução? No sorteio, se houver um número quebrado, maior de 5 arredonda-se para cima, menor de 5 arredonda-se para baixo. Só que esse sorteio ele não é feito pelo conjunto das serventias, mas sim por faixas. E aqui também
a nossa intenção, é evidentemente sujeito à discussão, a nossa intenção é fazer a forma como recomenda a resolução. Aqui, se eu não estou enganado, 51, 20% de 51 vai dar quebrado. vai dar um número quebrado inferior a 0,5. Então, nós vamos ter eu não tenho esses dados agora, a gente até fez esses cálculos. Eu vou fazer aqui, desembargador, dá exatamente isso aqui, ó, 51 vezes 20%, 51 vezes 20%, dá 10,2. Então, nós vamos ter, nessa segunda faixa, nós vamos ter 10, porque 10. pela resolução arredonda-se para baixo. E para deficientes dá quanto? 5? Deficiente dá 2,55. A gente arredonda para 3. 2,55. A terceira faixa, que é a faixa mais, digamos, cobiçada, né? Isso. Então, domingo nós aceitamos esse valor todo, né? Meu Deus. Foi. A terceira, excluindo o tabelionato de nota, o primeiro de notas, está dando 16 serventias. 20% dá 3,2. 2. Então ficaria 3. E 5% dá? 5% dá 0,8. Aí fica 1. Não. Então, basicamente, nós teríamos do todo, na primeira faixa, 4 para negros e pardos, 10 para negros e pardos e 3 na terceira faixa. Para deficientes, 1 na primeira faixa, 3 na segunda faixa e 1 na terceira faixa. Né? Se nós somarmos tudo, tá, nós vamos chegar naquele patamar da resolução com uma pequena diferença, mas sem haver o descumprimento do percentual de 0,5, ou seja, aquilo que está a mais, de fato, foi arredondado para cima, e o que está a menos foi arredondado para baixo. Serão esses critérios que nós iremos utilizar no sorteio de quarta-feira. Né? Então, serão 4 na primeira, para negros e pardos, 10 na segunda, 3 na terceira. Para deficientes, 1 na primeira faixa, 3 na segunda e 1 para a terceira faixa. Alguma observação, gente? Por gentileza. Doutor, eu não entendi. O primeiro tabelionato, ele saiu, a decisão mandou que ele saísse da lista de vacância ou ele vai permanecer? A decisão do Sidney. Do Sidney foi no sentido de suspender a decisão do Tribunal de Justiça. Em suspender a decisão do Tribunal de Justiça, né, o estado dele volta ao status quo, permanece. Então, nós não podemos no sorteio incluir. Embora, ainda que incluíssemos, não haveria alteração nesse percentual. Se eu não estou enganado, haveria? Não, senhor. Não haveria alteração. Graças a Deus. Mas deixa eu só aproveitar e perguntar uma coisa. No edital consta que ela está sub júdice? Não, né? Não, porque ela, na verdade, ela não estava. Ela não estava. Né? Como é que a gente faz para incluir isso? Ela não estava no subjúdice. Ela né? não estava sub júdice, exato. Acontece, ela só vai voltar se a decisão do CNJ cair. Sim, senhor. Aí não vai voltar. Entendi. Então, ela realmente não consta que está sub júdice. Mas, na verdade, ela não está sub júdice, é uma decisão administrativa. Né? Então, se ela volta, se a decisão do CNJ prevalecer, ela não vai participar do concurso. E aqui eu vou fazer algo que eu não costumo fazer. Achei particularmente a decisão do CNJ muito frágil, né? Mas era apenas uma decisão provisória, então não sei se quanto ao mérito. Desembargador, nós temos alguma norma que preveja casos como esses? Porque me parece que tem algum
algum item aqui falando sobre o tempo de abertura da vaga, né? Não sei se devia se aplicar essa norma. Eu não entendi a dúvida. Eu também não entendi a dúvida. É o seguinte, tem alguma norma? Só para colocar o seguinte, a decisão do Tribunal de Justiça foi qual? Extinção da delegação. Ponto. Essa foi a decisão. Extinta a delegação, nós tínhamos que incluir no edital. Isso nós não tínhamos a opção de não incluir. Até porque é uma serventia que e aí a Carolina e o Lucas podem confirmar, será extremamente cobiçada. Então, nós poderíamos, inclusive, sofrer algum tipo de impugnação se nós não incluíssemos. Então, incluímos. E incluímos, o edital foi publicado e não havia, até a publicação do edital, nenhum tipo de empecilho para a sua inclusão. Após a publicação do edital, no decorrer da publicação, vamos chamar assim, o edital foi publicado 6, 7, 8. No decorrer da publicação do edital, se eu não estou enganado, a decisão do CNJ é do dia 7, se eu não estou enganado, a decisão é do dia 7, então ela foi publicada dia 6, dia 7, dia 8. Então, e que foi comunicado ao tribunal extraoficialmente, porque até oficialmente ainda não houve essa comunicação oficial, sequer oficialmente houve a comunicação, no dia 7, e nós não tínhamos uma situação estabelecida. O que é que ele estabelece? O que é que ele disse? Olha, suspendo a decisão do tribunal. Suspendida a decisão do tribunal, evidentemente que se essa decisão liminar ela for mantida, é por óbvio que a serventia será retirada. Mas nós tínhamos que ter incluído. Nós não tínhamos a opção de não ter incluído. É essa a questão. Desembargador. Não sequer foi citado já, Carlos Anderson? Nós já fomos. Já fomos. Recebemos. O doutor Nilo já recebeu. Mas depois da publicação e tudo, né? Depois da publicação. Desembargador, eu creio que a dúvida do doutor Marco Aurélio seria na relação da data da vacância para a inclusão de remoção ou ingresso, ou provimento. No caso que foi publicado o edital, ela entra, saindo ou depois não, mas não alteraria, seria isso, doutor Marco Aurélio? Essa é a minha dúvida, porque tem alguma norma que fala sobre isso, né? O que é incluso e o que não é. É a Lei 8935, que ela fala que 2 cartórios serão destinados a provimento e uma remoção, contado da data da vacância. Como ele foi incluído no edital de forma correta, os próximos eles vão seguir a sequência. Se no caso de confirmação da liminar, ele é excluído, mas os outros cartórios continuam na sequência que tomaram. Se eu entendi a dúvida, seria essa, né? É isso mesmo, Lucas. Obrigado. Ela é imutável, a lista, ela não pode ser modificada. Ela tem esse princípio. Essa é uma questão que a gente certamente vai surgir essa discussão e certamente nós seremos chamados a tomar uma decisão a respeito do assunto. Me parece que qualquer decisão que a gente tomasse agora, ela seria precipitada. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, esse será um ponto, Marco Aurélio, que nós vamos ser chamados a debater e a decidir a respeito do assunto. E qualquer decisão que a gente tome, vai haver algum tipo de impugnação. Né? Então, por isso, para nós, o ideal é que essa decisão do CNJ ela seja revertida. Né? O Nilo já apresentou a resposta? Não, né? Não. Estamos no prazo ainda, né? Sim. Trazendo a experiência do último concurso, nós tivemos umas 3 serventias que estavam numa situação parecida com essa. Um exemplo que eu posso citar é Caxias, por exemplo. Caxias entrou no edital e entrou com a rubrica lá de subjúdice. Então, a pessoa escolheu, já sabendo que, enfim, havia essa disputa em relação a essa serventia, a pessoa assumiu o risco. E estão na justiça até hoje, para ver, a gente já vai fazer 3 anos que terminou o concurso, e ainda estão na justiça até hoje. Então, eu creio que deve ser o mesmo caminho. A minha preocupação era se a conta
dela estar incluída ou excluída afetava aqui o número. Mas como não afeta, então, graças a Deus. Mas tem uma diferença em relação a Caxias, me parece. É que aqui foi extinta a delegação. Na verdade, não há ela foi extinta a delegação. Vem o CNJ e diz o seguinte: olha, suspenda a decisão que extinguiu a delegação. Não há um debate jurídico, não há um debate judicial a respeito do tema. Caxias, a questão é se o titular que está lá, se ele deveria estar lá ou se ele não deveria estar lá. Essa é a questão. Se a pontuação dele levaria ele para lá. Mas eles não queriam para constar e acabou constando, mas o que eu quero dizer é que, no meu entendimento, não prejudica ter alguma serventia subjúdice. Eu mesma, no meu primeiro concurso, eu escolhi uma serventia subjúdice, Chapadinha era subjúdice. Está subjúdice até hoje no Supremo. Mas a questão é a seguinte, é que se eventualmente a decisão do CNJ for de revogar e manter a decisão do Tribunal de Justiça, não haverá, ela não será subjúdice. Não, sim. Entendeu? Ou seja, a resolução da questão, ela me parece que é mais simples. Porque se o CNJ disser, olha, o tribunal errou, restabelecida a delegação, ela sai. O tribunal acertou, é mantida a ordem dela na lista, pronto. Agora, certamente vai haver discussão a respeito desse tema. Isso aí, nós não temos como antecipar isso. É um problema, mas também nós não podíamos, pura e simplesmente, não incluir na relação das serventias. Como é que nós poderíamos fazer? Contando com a possibilidade de que houvesse uma decisão do CNJ, nós não tínhamos a opção de não incluir isso, ela está entendendo? Não tínhamos essa opção. Tínhamos que ter incluído. Basicamente isso. Agora, Carlos Anjos, não muda, né, o cálculo, né? Não, cálculo nenhum. Nenhuma mudança no cálculo. Aí que esse que seria o nosso grande problema. Não, cálculo não. Embargador, aqui. Anderson. Ela vai constar no sorteio de quarta. Não ouvi. Ela constará ou não na próxima quarta-feira? Não. A situação fática hoje é que foi restabelecida a delegação, ponto. Nós estamos... O antigo delegatário voltou à serventia. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Porque, fatalmente, caso a liminar não seja confirmada, a primeira impugnação é dos candidatos com deficiência, por não ter constado no sorteio, não é? Possível, mas a situação, mas nós não podemos incluir algo que foi suspenso pelo CNJ. Nós não temos como, é muito provável que isso seja uma fonte de conflito, mas nós não temos como incluir. Ou seja, a nossa situação qual é? Nós não tínhamos como deixar de incluir na relação. Perfeito. Fizemos isso. Vem a decisão do CNJ. Suspender a decisão do TJMA. Nós não podemos incluir no sorteio algo que está suspenso. Isso vai ser um problema para o futuro. E uma sugestão, caso não venha atrasar o cronograma do concurso. Será que o tribunal não poderia fazer uma consulta ao relator, detalhando a situação e dizendo que precisaremos fazer o sorteio? A resposta dele dá permissão de constar essa serventia no sorteio? Mas, Anderson, a decisão não existe. Para fins jurídicos, a decisão do Tribunal de Justiça ela foi suspensa. No mundo jurídico, ela não existe. No mundo jurídico, a delegação permanece.
teríamos como fazer isso em tempo hábil, porque está no edital a questão do sorteio. Não estou ouvindo. Entendi melhor a situação. É um problema. Se alguém tiver uma solução razoável. Desembargador, eu não conheço a decisão liminar, mas ela fez alguma menção sobre manter ou excluir o cartório da lista? Nada. Não faz nenhuma referência a isso. Zero. Ele só restabelece a delegação. Ponto. É como se a decisão do tribunal não tivesse existido. Ponto. Só restabelece a delegação. Perfeito. Então, enfim. Anotem que será um ponto que nós teríamos que nos debruçar sobre a questão mais à frente. Mas nós não podemos paralisar tudo para aguardar essa solução, infelizmente. E, Carlos Anderson, você acha que... Pois não? Alguém falou. É o único cartório que está nessa situação ou tem outros cartórios que estão Não, é o único. De decisão judicial? É o único. A princípio é o único. É o único. Não há... Nem mesmo Balsas, vocês sabem a questão relacionada a Balsas, né? Nem mesmo Balsas tem alguma pendência hoje, já que houve uma decisão definitiva. Nenhuma... Balsas está no edital, consta que ela está sub júdice. Mas tem a observação. Tem. Seria interessante, Carlos Santos, depois fazer uma consulta à Consulplan, isso sim, se nós faríamos em algum momento alguma observação a respeito dessa situação. Do primeiro ofício? Sim. Tá. Porque eles certamente já tiveram alguma situação assemelhada. Mas, do ponto de vista jurídico, a decisão do tribunal foi suspensa, de maneira que nós temos que dar cumprimento a essa decisão, incluir a serventia no sorteio seria descumprir diretamente a decisão do CNJ, fora de cogitação. Faria um apelo a que todos fossem na quarta-feira, às 15 horas, né, presencialmente. É importante, nós vamos fazer a gravação do sorteio, de maneira que a gente possa garantir a maior transparência, a divulgação da mídia, enfim, tudo aquilo que deve ser feito, como deve ser feito. Tá bom? Vai ser, para aqueles que não são nunca estiveram, é no terceiro andar do prédio sede do Tribunal de Justiça, às 15 horas. A gente vai tentar ser exatamente pontual. Eu gostaria da participação de todos, tá? De maneira que a gente pudesse... Acho que meia hora a gente resolve esse assunto. Desembargador, eu vou estar em Barra do Corda. Tá certo. Viagem. Ela participa, então, por vídeo. Online, tá bom? Tá bom, tá certo. Mas os demais, se puderem comparecer, eu ficaria muito... É importante para dar credibilidade, sobretudo os representantes, né, da OAB, o representante do Ministério Público, dos setores, das serventias, acho que seria fundamental. É fundamental para dar essa credibilidade. Viu, doutora Carolina, doutor Lucas? Perfeito? Eu tô dependendo dos horários da ESMAN, porque essa semana a gente está no curso de formação continuada dos magistrados, e eu sou instrutora de notas, então amanhã é minha aula e quarta-feira é o dia das visitas às serventias, então eu não sei que horas que eu vou receber a turma lá no meu cartório, então vai depender do horário. Faça uma gestão para que não... Rapidamente, meia hora para que... É muito importante, acho que é muito importante a participação. Vou conversar com o Eukênia para a gente se organizar direitinho. A participação eu confio minha presença, viu, presidente?
Muito importante a participação daqueles membros que não estão no judiciário, porque realmente dá credibilidade. Estarei presente também, desembargador. Ok. Desembargador Oi. Gervásio, eu coloquei no nosso grupo a decisão do CNJ que deferiu a liminar. Acabei de colocar no grupo da comissão de concurso, tá? Para todos acessarem. Ok. Tá? Eu já consultei também a Consulplan informalmente pelo WhatsApp e assim que eles responderem eu vou mandar e-mail para oficializar a consulta. Só confirmar, eu acho que o Lucas me perguntou aqui. Com certeza, eu estava com ela aqui. Já abri ela aqui, estou vendo se faz alguma referência também. Não faz. Esse calendário você pode disponibilizar, Carlos, no grupo? Posso sim. Só um instante. Não faz absolutamente nenhuma referência, nem no corpo da decisão. Eu já tinha visto, não faz referência. Na verdade, a suspensão foi uma filigrana de que os médicos responsáveis pela perícia seria neumologista e uma pediatra, que, portanto, não teriam condições de atestar de que a pessoa estaria com Alzheimer, alguma coisa assim. Carlos, se puder me incluir depois no grupo, que eu não... Quem é? O Rafael. Oi, Rafael, tu não estás no grupo? Não estás no grupo? Não, ainda não. Tá, me Ainda dá um não. oi, Rafael. Me dá um oi, por favor. Vou te mandar meu número aqui no chat. Aí tu me dá um oi Tá. que eu te incluo lá. Ok? Então é isso, gente. Eu queria agradecer a participação de todos, né? Dizer que é um prazer e que nós vamos conviver por muito tempo aí, pelo menos por 12 meses juntos. Né? Boa convivência, com boa convivência. Para, né? Não vai ser fácil, mas vamos chegar lá. Obrigado, desembargador. Muito obrigado por tudo. Desembargador. Obrigada, desembargador. Com certeza vai ser Espero quarta-feira. muito isso. Bom trabalho. Até quarta-feira, estarei lá. À disposição, viu? Boa tarde. Boa tarde, tchau.